Oi, oi, oi! Tudo bem, queridas? Como vão? Boa noite! Sejam todos bem-vindos. Queridos, enquanto aqui o Instagram vai avisando que a gente está online, eu queria dizer para vocês que estava morrendo de saudade. Tive problemas de saúde, algumas coisinhas aconteceram, mas graças a Deus está tudo bem, firme e forte e vamos embora. Não foi coronavírus. Tá? Eu tive problemas de saúde de outra esfera, enfim. Mas graças a Deus agora tá tudo bem. E vocês, como é que estão? Hoje a gente vai falar de um tema super bacana, que é quando a boca cala, o corpo fala. Então, espero que esse tema fale profundamente com você. Eu tô compartilhando aqui com as pessoas e espero que você que entrar também possa compartilhar. Esse tema vai ser muito seguinte com o seu coração. Só um minutinho que eu estou compartilhando aqui. Opa, ok. Nossa, tanta gente bacana aqui. Eu fico olhando quanta gente bacana a gente tem no nosso Instagram. A gente se fala tão pouco, não é? Ok. Dani, querida, que saudade que eu tô de você. Roberta, também tô com saudade de você. Espero que vocês estejam bem, saudáveis, que a família de vocês também estejam bem. Silvinho, querido, seja bem-vindo. Espero que você esteja bem. Jonas, olha, estou aguardando ansiosamente, viu? Amanhã os meus recebidos chegam aqui no Rio, então teremos surpresas até o final de semana. Ganhei um presente lindo e comprei uma peça linda desse artista plástico lá de Recife, Jonas Gonzaga. Vocês vão ver coisas lindíssimas chegando por aqui. Queridos, hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito significativo para mim, que diz que quando a boca cala, o corpo fala. Há uns dias atrás eu recebi um diagnóstico médico e de verdade eu não estou querendo muito. Jana, querida, seja bem-vinda. Hoje de manhã, inclusive, falei isso com ela. Não estou querendo muito aceitar esse diagnóstico, estou querendo viver a vida da melhor forma possível. Então, inundada desse sentimento, decidi falar sobre esse silêncio. Então vamos juntos? Se você puder, compartilha com seus amigos. Tenho certeza que vai ser muito especial para todo mundo, viu? E aí, queridos, eu quero sair dessa zona de conforto que a gente sempre fala de doenças psicossomáticas, né? Com um olhar muito específico. Eu quero que a gente possa refletir o que está em volta dessa realidade e como que a gente vai se constituindo e se construindo para se calar, né? Ok, Jonas, pode deixar, querido, que eu vou dar opiniões muitíssimo verdadeiras, mas o seu trabalho é lindíssimo, não tenho nem como, como fingir que não é. Jonas faz obras de arte, esculturas, luminárias, coisas lindíssimas. Depois, se vocês puderem, dar uma olhadinha lá no Instagram dele. E aí, queridos, eu quero começar com vocês aqui falando um pouco sobre esse silêncio. Vamos lá? Então, quando foi a primeira vez que você, a mulher, se calou ou foi forçada a se calar? Você consegue lembrar do que aconteceu? Quem fez esse movimento para que você se calasse? Por qual razão? Você consegue se lembrar disso? Nós mulheres somos convidadas a nos calarmos desde que o mundo é mundo, não é verdade? E o que há
na nossa articulação dos nossos pensamentos que promovem o receio e a repreensão. Caísa, seja bem-vinda, querida. Me dá um suporte aí, Cá. Hoje eu não estou conseguindo ler e ver tudo que todo mundo está escrevendo, então se você puder, vai me ajudando aí nas respostas, ok? Então vamos lá, dando continuidade. Quantas de nós já ouvimos o ditado popular que em boca fechada não entra mosca, ou que já levamos tapa na boca dos nossos pais porque dissemos coisas que eram inconvenientes e erradas para aquele momento? Eu sei que os nossos pais, eles estavam cheios de boas intenções, de intenções positivas, como se diz na programação neurolinguística, né? Mas isso não nos privou de desenvolver uma série de padrões, de crenças, de valores, enfim, que muitas das vezes eles ultrapassam a esfera do físico, né? E eles reverberam no emocional. E aí se torna um looping, sabe? Constante, de retorno para o físico e retorno para o emocional, enfim. E a gente fica nessa oscilação de sentimentos, porque a gente muitas das vezes não sabe como lidar e como trabalhar essa questão do nosso entendimento emocional. E aí nem sempre a gente está pronto para saber lidar com essas emoções especificamente, essas emoções negativas, né? Muitas das vezes nós usamos uma série de mecanismos de defesa e reprimimos ou negamos algo que tem acontecido. Emanuele, querida, seja bem-vinda. Corujinha, querido, seja bem-vinda. Keila, meu bem, seja bem-vinda também. E aí o que acontece com a gente? A gente começa a reprimir automaticamente, né? E a gente começa a perpetuar aquele padrão e a gente não se dá conta de que a gente está fazendo isso e nós impedimos a nossa própria cura. E por que a gente faz isso, gente? Na maioria das vezes, nós não aprendemos a lidar com essas emoções. Nós não somos treinados e trabalhados a lidar com essas questões emocionais, nem em casa, nem na escola, nem na comunidade religiosa que a gente frequenta, nem no grupo de amigos, enfim. E aí, a Dani, ela fez uma live comigo há um tempo atrás, acredito que esteja até gravada, falando sobre essa diminuição que a gente faz na dor do outro. Eu não lembro o tema especificamente, mas era uma live muito rica falando sobre como que a gente não valoriza aquilo que o outro, se não me engano, era a subjetividade da dor. Depois você procura aí no Instagram, que eu tenho certeza que está gravado aí. E aí a gente vai diminuindo aquilo que o outro está sentindo e muitas das vezes a gente diminui até o que a gente está sentindo, né? Por isso nós nos sentimos tão culpados por ter raiva dos nossos pais ou de Deus, por exemplo, né? E com tudo isso, gente, nós mulheres temos um outro fator. Nós temos útero, né? E eu sempre digo no consultório que porque a gente tem útero, a gente vai gerando. E gerando um monte dessas coisinhas. E como esse gerar não é só físico, né? A gente não gera só o bebê, a gente vai gerando questões emocionais também. E nessas questões de culpa, por exemplo, a gente vai gerar rejeição, essa rejeição gera carência, essa carência gera subserviência, que é completamente diferente de submissão, ok? Subserviência é você se submeter a qualquer coisa que o outro faça para que você não perca esse objeto amado. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse perder lá na frente, tá? Neide, seja bem-vinda. E aí, queridas, com tudo isso, com essa geração, né, essa subserviência, consequentemente gera relacionamentos abusivos.
seja de cunho amoroso, seja profissional, espiritual, parental ou nas nossas relações de amizade. Geralmente, quando a gente vai desenvolvendo relações abusivas, a gente nem percebe que a gente se permite passar por coisas que são tão prejudiciais para a nossa saúde emocional e até saúde física, espiritual, enfim, porque a gente acaba desenvolvendo uma necessidade de pertencimento. E com tudo isso, a gente se permite ser uma caricatura de si mesmo só para pertencer àquele grupo, para pertencer àquelas pessoas, àquela família. Então, que a gente possa, nessa noite, refletir um pouco sobre isso e entender de que forma que o nosso silêncio vai nos aprisionando e nos castrando, ok? Então, eu quero que a gente pense que é preciso, que é urgente aprender a lidar com essas emoções de uma forma saudável, sabe? Que a gente possa estabelecer uma cura. E como que a gente pode trabalhar essa cura nas emoções? A gente pode fazer teatro, a gente pode escrever, a gente pode compor músicas, a gente pode ouvir uma boa música, ou ver um filme, uma série, alguma coisa que te leva para além desse estágio, sabe? Desse lugar de aprisionamento onde você não consegue enxergar um passo na frente do seu nariz. Existem muitas formas da gente lidar com essa dor, com as angústias, com os pensamentos, mas eu quero que a gente pense de uma forma específica naquilo que vai promover realmente saúde mental para a gente. Eu não estou dizendo, gente, que desabafar com uma amiga não seja significativo, não seja importante para você, mas eu quero que você consiga refletir que muitas das vezes esse bate-papo, esse desabafo, essa conversa, ela pode ser permeada por uma série de mecanismos que compõem essa relação. Então, você pode ter uma amiga que também foi abusada e que está atravessada pela própria dor, pela própria angústia de não saber lidar com aquele sentimento também. Eu não estou desqualificando nem desvalidando, não sei nem se essa palavra existe, mas eu quero que você pense que nessa relação de convivência existe a afinidade da dor, existe a alimentação ou a retroalimentação dessa dor, desse lugar de sofrimento, desse lugar de vítima, tá? E aí eu quero que você pense na possibilidade de uma terapia, por exemplo. Eu sou psicóloga, né? Nós trabalhamos com mulheres que são vítimas de abuso em várias esferas e no processo terapêutico, Val, querida, seja bem-vinda, saudade de você. No processo terapêutico existe uma análise, sabe, dessas palavras e, sobretudo, de um dito que não está sendo dito, porque nem tudo aquilo que a nossa boca fala é a nossa realidade. Então, existe uma série de coisinhas, uma série de ditos em psicoterapia que revelam mais daquilo que você não está dizendo do que daquilo que você está dizendo. Então, nessa conduta, você vai deixar... Ah, querida! Até amanhã, hein? Nessa conduta você vai deixar, sabe, de ser determinada, de ser influenciada pelas suas próprias emoções, sabe, inconscientes, que te aprisionam nas crenças do dia a dia, sabe, que te conduzem. Roberta, literalmente as amigas são extremamente passionais e no processo terapêutico não existe esse tipo de passionalidade, né? O profissional ele tá ali para desempenhar uma função. Pode ser até que você não, né? Você pessoa não gosta do que está ouvindo, mas
é um processo que te direciona para a cura, né? Para a cura através da fala. Então, queridas, esse silenciar, esse calar, ele não é de todo ruim, não. Ele é bom também. Esse silenciar, ele vai tratar das suas emoções, ele vai tratar da sua inteligência emocional, do seu autodesenvolvimento, do seu autoconhecimento. É um momento sublime, sabe? Onde você pode estar só na presença de si mesma e a partir dali você começar a se permitir ter uma relação profunda consigo mesma, sabe? Mergulhar cada vez mais profundo em si e descobrir o ser humano incrível que você é, a pessoa que você é, sabe? A mulher que você é. Quantas das vezes a gente foge de estar só na presença de si mesmo, fazendo um monte de coisas, a gente se sobrecarrega de tarefas, a gente vai fazer visita na casa dos outros, a gente vai fazer trabalho voluntário. Não estou dizendo que essas coisas não sejam boas, elas são, mas quando elas são usadas como um mecanismo de fuga, para que você não pense na sua dor, nas suas angústias, nos seus relacionamentos, isso aí é prejudicial. Então, que você consiga refletir de uma forma clara, de uma forma objetiva e entender quem você deseja ser diante de você em primeiro lugar. Porque às vezes a gente começa a exigir muito do outro, né? Exigir amor, exigir atenção, exigir cuidado, quando a gente não tem nem para si mesmo. Então é muito cruel exigir isso do outro quando nem nós estamos dispostos a oferecer isso pra gente. Semana passada eu estava trabalhando com um paciente e a gente estava falando sobre isso, sobre essa crueldade que nós praticamos de exigir lealdade do outro quando nós não estamos sendo leais nem aquilo que a gente deseja, nem aquilo que a gente sonha, nem aquilo que a gente projeta. A gente vai criando várias estratégias e vários caminhos para se distanciar de si mesmo. E depois a gente começa a usar... Cacá, seja bem-vinda, querida. A gente começa a usar vários artifícios, sabe? A filosofia do Homer Simpson. Você sabe o que é a filosofia do Homer Simpson? A culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser. Então a gente começa a usar desse artifício, sabe? A culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, a culpa é do meu marido, da minha esposa, a culpa é do professor, a culpa é do meu chefe, que é um chato e pega no meu pé. A gente começa a usar esse monte de artifício e não usa uma coisa fantástica, que é a autorresponsabilização. É você olhar para você mesmo, sabe, com olhos de compaixão e falar: ok, tudo bem, você só deu conta disso até agora, mas eu tô com você. Porque no processo da vida, muitas pessoas vão se aproximar e se distanciar de você. Mas você sabe quem vai ficar com você durante todo o tempo da vida? Você mesma. E às vezes a gente se trata tão mal, não é verdade? Mas vamos voltar aqui. Queridas, o grande problema desse silenciar é quando, ao invés desse silêncio nos libertar, ele nos aprisiona num lugar obscuro da nossa alma, sabe? Junto com as crenças negativas, junto com os medos, com os sentimentos de inferioridade, com a depressão, com a solidão e com tudo aquilo que alimenta essa dor. Porque não pense você que aquelas pessoas que, ela é tão boazinha, não existe ninguém tão bonzinho assim. Todos nós temos um lado bom e um lado ruim. E às vezes esses lados estão, sabe, brigando e se degladiando ali naquele processo internamente. A gente vai falar mais sobre esse tipo de silêncio daqui a pouco, mas que a gente possa refletir
sobre esse tipo de guerra interior que a gente, sabe, conflita consigo mesmo e a gente não consegue parar e pensar e tomar uma respiração profunda, porque a gente está tão envolvido com as tarefas, com as obrigações que a gente se impõe, porque a gente não tem, às vezes, a humildade de pedir ajuda, às vezes a gente não tem condições de aceitar o que o outro pode te oferecer. Inclusive, nós estamos até fazendo um e-book bem bacana, que a gente fala sobre isso, sabe? Eu tenho recebido algumas mulheres no consultório e isso é de uma forma geral. Acho que desde quando eu me formei, já vão lá quase 13 anos. As mulheres reclamam porque não tem tempo. Elas reclamam porque elas não conseguem se organizar, nem emocional, nem financeira, nem pessoal, nem espiritualmente. Elas não conseguem ir ao médico, no ginecologista, mas elas dão conta de todos e de tudo. Elas só não dão conta de si mesmas. Então, meu convite hoje é para que você possa refletir no seu silêncio. O que o seu silêncio está dizendo para você sobre você mesma? Então, queridas, que a gente possa entender e formar, né, tudo isso, e formar um entendimento que tudo isso não afeta só o nosso corpo, afeta a todas as pessoas que estão ao nosso redor, porque ao passo que a gente não consegue se organizar emocionalmente, que a gente não consegue ter um minuto, sabe? Caísa sempre fala sobre isso na live que nós fizemos do Dia dos Namorados, sobre relacionamentos, ela falou sobre isso. Tenha um tempo para você, só para você, sabe? Não um tempo que você está tomando banho, tão somente, mas um tempo que você possa parar e respirar sozinha, sabe? Ler um livro, ver uma série bacana, alguma coisa que te alimente a alma, sabe? Que possa te nutrir e não só um alimento que vá sanar a sua fome emocional, sabe? Ir lá na cozinha e comer uma barra de chocolate, sei lá, coisas desse tipo, mas se alimentar de coisas que vão te nutrir na alma. Então, eu quero dividir isso, Caísa, foi exatamente isso que você falou, um tempo de não se cobrar. Perfeito. Eu sei que nesse tempo de quarentena, gente, talvez seja um pouco difícil, né? Você não se cobrar e não parar sozinha em algum lugar, porque tá todo mundo em casa, as crianças não vão para a escola, o marido não sai para trabalhar também, enfim, ou a esposa, né? Porque tem meninos que assistem as nossas lives, eu acho isso incrível, mas que a gente possa, dentro desse caos que está o universo, parar e encontrar um ponto de equilíbrio. Porque se a gente está completamente desequilibrada, a nossa reação vai ser desequilibrada, né? A criança pede ajuda com o dever de casa e eu sei que todos estamos sobrecarregados com afazeres e a gente acaba dando um fora na criança que não tem nada a ver com isso, que nem entende por que a mãe ou o pai está reagindo daquela forma. E aí é um tempo que poderia ser, sabe, primoroso, a gente está deixando escorrer assim entre os dedos. Vamos pensar sobre isso. Eu quero dividir, gente, com vocês esse silêncio em duas esferas. Nessa primeira esfera, a gente vai falar do silêncio que envolve o outro. E numa segunda esfera, a gente vai falar num silêncio que nos cabe, tá? Então vamos lá no primeiro silêncio. Opa! Peraí que eu me perdi aqui na minha cola. Eu não sou só um rostinho bonito na TV, né, minha gente? Eu sou muita cuca no lance também. Peraí, tenham paciência comigo, porque hoje eu estou só aqui. Vamos lá. A primeira esfera do silêncio é a adivinhação.
Como assim adivinhação? Você já parou para observar alguém e ficou pensando no que aquela pessoa estava pensando? A gente faz isso o tempo todo, né? Na programação neurolinguística, a gente chama isso de alucinação. É, Querida, seja bem-vinda. A gente chama, que bom que você conseguiu vir. A gente chama isso de alucinação. Então a gente olha para os outros e magicamente a gente sabe o que aquelas pessoas estão pensando, o que elas estão sentindo, o que elas vão falar e até o que elas vão responder. Então a gente começa a alucinar num plano mental e a nossa fala interna, ela. Alguém me perguntou por que não tá rolando a live. Gente, eu estou aqui com vocês, né? Eu tô. Tá todo mundo aí, dá um ok aí pra mim, porque. Ah, eu fiquei preocupada agora, porque eu li no. Gente, apresento para vocês Dani Soares, a nossa produtora aqui, porque a gente está chique no último, e me mandou uma mensagem porque não tá rolando a live. Eu fiquei desesperada agora. Eu falei, gente, será que eu tô doida aqui? Vocês estão aí, né? Que bom. Vamos lá, gente. E aí, voltando aqui nesse primeiro momento de silêncio, tá? A gente vai falar de duas esferas, recapitulando para quem está chegando agora. A gente vai falar de uma esfera que é o silêncio que parte do outro, e a segunda esfera é um silêncio que parte de nós mesmos, que nos cabe. Então, assim, nesse primeiro tratamento de silêncio, digamos assim, nós vamos falar sobre adivinhação. Na programação neurolinguística, a gente chama essa adivinhação que a gente faz para com o outro de alucinação. A gente alucina naquilo que o outro pensa, naquilo que o outro sente, naquilo que o outro fala. Jonas, tenta sair e voltar, que talvez pare de travar. Aqui para mim tá normal. Espero que para vocês também esteja normal. Se não tiver, gente, me avisa, por favor. Ó, outras pessoas estão dizendo que tá perfeito, então vamos dar continuidade aqui. E aí, querida Soraya, seja bem-vinda. Que bom que você conseguiu vir. É, e aí, gente, a gente começa, né, nesse processo de alucinação, a gente começa a subestimar aquilo que o outro sente, a gente começa a minimizar e até desqualificar as dores, as falas, os silêncios, os pensamentos daquelas pessoas que estão ao nosso redor, que às vezes são tão caras para a gente, mas que no dia a dia a gente acaba se perdendo e perdendo de agradecer, sabe, a dádiva que nós temos de estar com o outro, sabe, de aproveitar o momento com o outro. Caísa, Caísa, minha sócia, né, psicóloga, ela falou sobre isso comigo essa semana e foi tão impactante para mim por questões familiares, né? E eu refleti muito sobre isso e talvez essa live aqui tenha muito desse atravessamento, sabe? Desse silêncio, dessa boca que cala e esse corpo que fala, enfim. Então, gente, por vezes somos tão insensíveis, né? Para com o outro, que alucinamos às vezes que a cara feia de um chefe, por exemplo, de um patrão, né? Que ele tá com raiva. Às vezes o nosso colega de trabalho chega e não nos cumprimenta e tá, sabe, com uma cara assim, e a gente já faz logo uma piadinha sem graça, sabe? Ih, fulano dormiu de calça hoje. Já ouviu isso? Ou já falou isso? Pois é, espero que muito longe daqui pessoas alucinem dessa forma. E quando na verdade essa pessoa ela pode estar com uma baita dor de cabeça, sabe? Simplesmente ela não quer falar com ninguém, porque ela não queria nem ter levantado da cama dela naquele dia.
E justamente para ela não ser grosseira e não ser agressiva com os outros, ela se calou. E a gente fica nesse processo, sabe, de imaginar e de conjecturar e de sentenciar. E quantas vezes nós agimos com impulsividade, nós pré-julgamos para com as ações dos outros, sabe, e reações de alguém, enfim, porque a gente simplesmente não conhece a razão por trás da ação. Às vezes as pessoas elas precisam manter segredos que elas se sentem tão desesperadas quando elas percebem que as coisas vão ser ditas, que elas surtam, sabe? Que o corpo entra numa exaustão tão profunda que causa um certo colapso. Então, assim, o tempo todo a gente tem que entender que a nossa mente, o nosso corpo, eles trabalham num compasso só. Eles não estão separados. Então, que a gente possa observar, sabe, paulatinamente, sabe, devagarzinho, as coisas para que a gente não faça tudo certinho para fazer errado. Então, queridas, vamos lá, tô aqui na minha cola. O que nos impede de perguntar para a pessoa se ela tá bem, sabe? Se aconteceu alguma coisa, não de uma forma desesperada, sabe? Carente. A gente vai chegar nesse ponto. Mas perguntar, você tá bem? Você quer um copo d'água? Posso te ajudar em alguma coisa? Às vezes essa reciprocidade aproxima muito mais do que as nossas alucinações. Vamos começar a colocar esse tipo de coisa em prática? O que vocês acham, sabe? Do que a gente usar os nossos sentimentos, sabe? E os nossos hormônios, da gente usar o nosso ego, sabe? Mimado, que não pode ser ferido e não pode ser criticado, sabe? A nossa alucinação que está sendo atravessada pelas vivências que nós tivemos no passado e as nossas críticas excessivas e exageradas que às vezes atravessam o nosso próprio emocional e cai diretamente no outro, porque a gente faz isso o tempo todo. Quando a gente acorda de manhã, a gente já está se criticando. Meu Deus, que cabelo é esse? Que ruga é essa que eu não tinha? A gente reclama o tempo todo da gente. E aí, às vezes, a gente não se contém e começa a reclamar do outro também. E começa a julgar e pré-julgar o outro também. E aí, o que isso gera em nós? Você já parou para pensar quando você começa a apontar para o outro? Quando eu era criança, na escola, uma vez uma professora disse que quando a gente julga o outro, né, quando a gente aponta para o outro, existe um dedo só apontando o outro e 3 dedos apontando para você mesmo e um dedo apontando para Deus. Que a gente possa refletir sobre isso, tá? E entender um pouquinho mais sobre nós mesmos, antes da gente ser atravessado pelo espelho que está no outro e reflete diretamente em nós. Soraya falou assim: observamos que poucas pessoas querem ouvir realmente como o outro está, porque poderá demandar tempo e atenção. Nossa, Soraya, foi tão perfeito isso que você falou. A gente, sobretudo nessa fase de pandemia, né, que a gente não está tendo muito contato com as pessoas, eu percebo que todo mundo fala assim: e aí, tudo bem? Para que o outro responda: tudo bem, porque a gente não quer parar. E ter esse tipo de atenção e oferecer esse tempo, né? Eu tô morando na Tijuca, no Rio. É um bairro de pessoas muito idosas. Então, assim, não pessoas muito idosas como Copacabana, mas é um bairro de pessoas idosas. Ontem eu estava no banco
Só um parênteses aqui, tá, gente? Eu fui vítima de uma fraude, uma compra que não existia, né? Uma empresa sempre estilosa no Instagram que não existia, enfim. E aí eu fui ao banco tentar é, cancelar a compra. E aí tinha uma senhora na fila e chegou uma outra e foi perguntar diretamente ao guarda que estava no banco. E aí a senhora que já estava, ela respondeu a mesma coisa que o segurança. Mas a senhorinha, ela, como perguntou para o guarda, ela falou assim, só um minutinho, senhora, que eu perguntei a ele, eu não ouvi. Todo mundo de máscara, a gente quase não está ouvindo o que o outro está falando. E aí, gente, essa senhora, ela deu um fora tão grande nessa mulher que eu fiquei com tanta vergonha. Ela falou assim: olha aqui, deixa de ser grosseira, porque eu só fui te dar uma informação. E, enfim, e aí xingou, falou um monte de coisas. E todo mundo ficou naquele silêncio, sabe, absoluto, e todo mundo olhando, assim, a reação daquela que levou fora, e ela simplesmente falou assim, desculpa, é porque eu tinha perguntado para ele e eu não entendi o que você falou. E aí ela continuou, sabe, na fala agressiva dela, e aí quando ela parou, eu acho que ela ficou, tipo assim, com vergonha, mas sabe quando você fica com vergonha de você e continua falando só para que os outros não percebam que você tá com vergonha? E aí era uma pessoa que fisicamente ela deveria estar sentindo dor, porque ela estava assim bem curvada, sabe? Era uma mulher alta, e eu fiquei refletindo sobre aquilo. Como que nós temos um peso, sabe, autoimposto e a gente fica carregando esse peso porque a gente tem que ter razão. Porque tudo que nos envolve tem que ser a nossa verdade, a nossa razão. A gente não pode nem por um momento deixar que o outro exponha o seu próprio pensamento. É muito triste isso, não é verdade? Enfim, momento de reflexão aqui na live. É... E aí, gente, agora eu quero compartilhar com vocês o segundo ponto dessa esfera que envolve o silêncio do outro. Nesse momento, a gente vai falar sobre o tratamento do silêncio. E esse tratamento de silêncio geralmente vem por parte de pessoas que são muito próximas. Mas eu quero focar a minha atenção aqui no nosso companheiro ou na nossa companheira, para os meninos que estão ouvindo essa live, né? Enfim. Esse tratamento de silêncio, ele acontece de duas formas. A primeira forma é quando ele silencia e te ignora por completo. E você fica invisível diante daquela pessoa. Você não sabe o que aconteceu, você fica desesperado, você fica angustiado, você fica temerosa de que será que eu falei alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu não deveria ter feito assim? Eu deveria ter feito assado, frito, cozido, melado? Sabe? A gente começa a refletir de uma forma até insana, tentando descobrir o que aconteceu com o outro. E aí você começa não só a se questionar, mas você começa a perguntar ao outro, sabe? O que houve? O que eu fiz? Fala comigo. Pelo amor de Deus, fala comigo. Não fica assim. Você conhece gente que faz isso? Gente que vive isso? E aí a gente começa num processo, sabe, de se inferiorizar cada vez mais, até que a gente pede perdão, até que a gente começa a se humilhar para o outro, sabe? E assim por diante. E o outro vai se regozijando ali naquele processo de dor que ele está causando. Às vezes é uma relação tão doentia que a gente não percebe que esse tipo de coisa acontece. Você conhece pessoas que vivem esse tipo de coisa? Ou
Ou será que você que está aí ouvindo, sabe? Espero que não, que pessoas que vão ouvir essa live depois, que ofereçam esse tipo de tratamento, sabe? Vou deixar o outro ali em stand-by, tá precisando aprender uma lição. E aí a gente parte para esse processo de a segunda esse segundo tratamento de silêncio, sabe? Que é a ausência, o dar o gelo, com uma forma de punição, com uma forma de educar o parceiro. E aí você começa a adular o outro, sabe? Começa a bajular, começa a oferecer mais do que você já oferece, mais do que você é capaz para que aquele outro não te puna dessa forma. E aí, enquanto a criatura está aplicando em você esse tratamento de silêncio, ele está buscando, sabe? Ou experimentando outras relações, conversando pelo WhatsApp, trocando mensagens no Facebook, fazendo happy hour com amigos de trabalho, entendeu? Tá vivendo a vida e buscando uma... Jana, exatamente, mendigando amor, você falou tudo. E aí ele tá buscando, sabe? Outras relações em paralelo, enquanto você tá ali no seu tratamento. E aí, se você se comportar bem, se você for uma boa menina ou um bom menino, né? Nesse processo todo, e aí, quando eu digo se comportando bem, é fazendo aquilo que o outro espera que você faça, que é se submeter cada vez mais, se tornar cada vez mais subserviente, né? Como ele espera que você seja, e a outra pessoa que lembrei, que eu li ali Caís e falei, lembrei, que a outra pessoa, né, que ele está investindo um pouco da atenção dele, não se torna uma fonte primordial ali da sua alimentação narcísica, porque a gente está falando de uma figura narcísica, né? Dani, se você ainda estiver aí na live e quiser contribuir, eu vou te agradecer, porque Dani é fantástica, Daniele Queiroz, nossa psicóloga amada, ela é fantástica para falar sobre esse tipo de persona, digamos assim. E aí, se ele não encontrou isso na outra figura, ele vai abandonar essa pessoa e aí ele vai voltar para você, sabe, com 1 milhão de desculpas, com 1 milhão de palavras doces, sabe, dizendo exatamente aquilo que você quer ouvir de um jeitinho muito doce. E aí ele vai fazer tudo que você sempre sonhou que ele fizesse, vai te ajudar nas tarefas da casa, vai levar as crianças na escola, vai buscar, vai até almoçar na casa da sua mãe, bonita. Desse jeito, vai fazer, sabe, aquele amor incrível, aquele sexo, sabe, fantástico. E aí você cai de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Mas se essa amante que ele procurou fora, né, se ela se submeter, se ela for conveniente, se ele gostar de se enxergar através dos olhos dela, um beijo para você, viu? Foi bom enquanto durou, mas não é você, sou eu. Sou eu que não sou bom o suficiente para ter você. Quantas das vezes a gente escutou isso na nossa vida? Eu não sei você, mas eu escutei algumas vezes. Hoje eu tô rindo, mas eu já chorei bastante. Dói e dói muito. Então, que a gente possa refletir sobre esse tipo de relacionamento que a gente se permite. Sabe lá atrás, quando eu falei que às vezes os nossos pais nos mandam calar a boca ou nos reprimem, a gente vai construindo, sabe, uma série de coisinhas dentro de nós
Os nossos professores, às vezes, falam, nossa, que burro, nem vou responder isso para você. É um processo de destruição da nossa autoestima que a gente acaba se permitindo e não se percebendo nos processos. E aí o que isso tudo gera em nós? Sentimentos de culpa, de autopunição, o esvaziamento da nossa autoestima, o desconhecimento de nós mesmas, o medo de perder aquele objeto amado. Lembra que eu falei que a gente ia falar sobre isso? Então, espero que você esteja sentada aí para a revelação que eu vou te fazer agora. Minha gente, na verdade, a gente jamais poderia perder alguém, porque o outro não nos pertence. O outro é somente o outro. Kid de Abelha tem uma música bem bacana que fala sobre isso, né? Os outros são os outros e só. E é exatamente isso. Seus pais não te pertencem. Seus amigos não te pertencem. Seu marido, a sua esposa, também não te pertence. Seus filhos não te pertencem. A única pessoa que pertence a você é você mesmo. Doeu, né? Às vezes a gente se apodera do outro, a gente às vezes faz 1 milhão de coisas para que aquele outro, sabe, se sinta pertencente. Mas isso aí, queridas, definitivamente não existe. E aí a gente vai não só se machucando, mas machucando o outro também. Quando a gente começa a se apoderar, sabe, do outro, né? Porque nesse tipo de relação existem os narcisistas, né, que são aquelas figuras abusadoras ali, e existem os codependentes. A gente já falou isso numa outra live, inclusive. Desculpa que eu não estou conseguindo ler todas as coisas que vocês estão colocando aqui, gente, mas Caísa falou, peraí, Jonas falou assim, isso é bem comum atualmente, principalmente após a briguinha. Exatamente. Caísa falou por quanto tempo, mas eu não faço a menor ideia do que você está falando, porque, enfim, desculpa. Janaína falou, seria ele como usar um sapato 38 e tentar forçar o encaixe do sapato 35. Nossa, Janaína não falaria melhor. Meu bem, ó, aplaudi de pé agora. É exatamente isso. Às vezes eu faço esse tipo de analogia no consultório com os pacientes, que ele tem uma bifurcação na frente dele. E aí, nesse lado aqui, ele pode escolher amadurecer. E desse lado aqui, ele vai escolher adolescer. E se ele escolher adolescer, ele vai ser um corpo de um adulto, só que internamente ele vai ser um adolescente. E aí, como aquele adolescente ainda não tem um corpo de um adulto, sabe? Ele vai criando uma série de couraças, uma série de calos, e aquilo ali vai engessando e empedrando, sabe, por dentro. É bem isso que você tá falando aí. Vamos lá. Esquecer de si e conhecer a si próprio e a própria personalidade. Vamos lá. Léo, querido, seja bem-vindo. Léo estudou comigo. Que honra. Vamos lá. Por quanto tempo de relacionamentos abusivos? Como assim, por quanto tempo? Existe um ciclo, né? Nos relacionamentos abusivos. E aí, talvez esse processo aqui do silêncio, não sei se foi isso, né? Que você quis dizer, Caísa, mas existe uma fase. Você melhor do que eu poderia falar sobre isso, mas existe a fase da lua de mel, né? A fase do amor, que tá tudo bem, tudo em paz. E aí, daqui a pouco, existe uma fasezinha da briga, da violência, enfim, e aí se torna um ciclo constante.
Eu não sei se era sobre isso que você estava falando, cá. Mas enfim, gente, vamos lá, que o tempo ruge, eu ainda tinha bastante coisa aqui para falar com vocês, eu não vou conseguir. A segunda esfera é a esfera que a gente vai falar de nós mesmos, né? Desse silêncio que nos cabe. Então, você já parou para pensar que às vezes a gente entra num processo de murmuração, sabe? De reclamação mental, a gente começa a reclamar de tudo e aí por fora tá um silêncio absoluto, mas por dentro a gente está gritando desesperadamente, sabe? Um silêncio que é ensurdecedor esse silêncio. E aí, o que acontece, gente? A gente está numa guerra infinita da gente para conosco mesmo, digamos assim. E aí a gente fica brigando entre a fé e a razão, entre o amor próprio e a carência, entre a prosperidade e a escassez. E a gente tá nessa guerra constante, sabe? Que só vai nos afundando e nos aprisionando cada vez mais. A gente precisa começar a ter um raciocínio crítico, sabe? Acerca de nós mesmas. Como que a gente começa a se destruir internamente. Às vezes a gente não precisa de ninguém. Às vezes a gente só dá autorização para o outro nos tratar como nós mesmos já estamos nos tratando. E aí não se trata de ter pouco ou de ter muito, de ter pouco amor, de ter muito amor, de ter pouco dinheiro, de ter muito dinheiro. Não se trata disso, tá? Se trata da forma como você administra e organiza aquilo que você tem. Começa a observar e seja verdadeiro, sabe? Seja sincera, seja clara com você. Você é uma pessoa murmuradora, sabe? Dessas que reclamam de tudo, se tá sol é porque tá sol, se tá chuva é porque tá chuva. E aí a gente fica nesse processo, sabe? De ficar reclamando. E aí eu gosto de uma palavra que chama insatisfatite. Parece uma brincadeira, mas não é não. Existe uma série de diagnósticos feitos por psicólogos e psiquiatras. Insatisfatite é um termo que eu criei, né? Mas existe sim uma doença psicológica que chama distimia. A pessoa, ela só reclama. Ela não sabe ver o lado positivo, sabe, das coisas. Ela não consegue enxergar que existem coisas boas acontecendo por aí. Ela só consegue focar naquilo que é ruim. Então, se você consegue se identificar assim, seria bom você buscar ajuda, ok? Ou se você conhecer pessoas que sejam assim. Então, gente, o importante nessa hora é que a gente possa se observar e saber o que você quer realmente, sabe? O que você alimenta cresce, se desenvolve e pode te dominar. Então, se seus pensamentos são negativos, e aqui eu não estou falando de psicologia positiva, tá? Que você tem que pensar coisas boas para acontecer coisas boas, nada disso. Eu tô falando de uma esfera geral, sabe? Eu gosto muito de Provérbios de Salomão, acho que Salomão foi um dos homens mais sábios do mundo. E Salomão disse o seguinte, porque como imagina a sua alma, assim ela é. Se nós somos aquilo que pensamos, e se nós pensamos coisas ruins, destrutivas, negativas, nós estamos mergulhando profundamente num mar escuro e bravo. O ser humano, independente das crenças, da fé, da religião, sabe, do gênero, da etnia, nós somos formados de uma tricotomia de corpo, alma e espírito. Meu marido, quando leu o texto aqui que eu escrevi, ele falou, mas acho que você escreveu errado, tricotomia não é aquilo que arranca o cabelo? Eu falei assim, sim, mas nesse campo aqui, nós estamos falando do campo da ciência humana. Então, tricotomia de corpo, alma e espírito, enfim. E aí a gente vai entender um pouco sobre essas doenças psicossomáticas, que são as doenças da nossa alma, da nossa psique, sabe, da nossa mente, que se presentificam no nosso corpo. Então, psicossomático, gente, é a desordem física do corpo que foi originada ou agravada pela mente
por processos emocionais individuais, ok? Então, assim, o doutor Adalberto Barreto, ele é um professor lá da Universidade de Fortaleza e ele criou a terapia comunitária. É um trabalho bem bacana que é desenvolvido. Ele disse uma coisa muito bacana e eu quis trazer para a nossa live. Se a boca fala, os órgãos saram. Se a boca cala, os órgãos falam. Será que seus órgãos estão falando? Será que todo o seu corpo está falando e você não está conseguindo ouvir o que esse corpo está dizendo? Então, que você possa respirar e se dar um tempo e entender o que essa dor de cabeça está dizendo, entender o que essa dor nas costas está dizendo, sabe? Essa dor de estômago, essa diarreia constante. Às vezes a gente não consegue entender que o corpo está falando e ele está gritando. E a gente vai negligenciando e deixando passar, porque a gente tem muita coisa para fazer. Não é tempo para isso agora. Até que o corpo literalmente sucumbe e a gente fica paralisado, sabe? Espero que não aconteça com você. Não aconteceu comigo. É ruim, viu? É bem ruim. Então, queridas, para a gente finalizar, a mente, ela sempre vai trabalhar com o corpo. O pai da medicina, Hipócrates, ele lá em 460 a.C., ele falou uma coisa fantástica. Ele disse assim: mais importante do que saber que doença essa pessoa tem é saber que pessoa que tem essa doença. E aí, meu bem, não importa que doença você tenha ou que você tenha adquirido ou desenvolvido, se é genética ou não, importa como você vai lidar com tudo isso aí que você está experimentando. Às vezes, a cura não vem tão somente pelo medicamento, ela vem pelo nosso processo de fala, de cura através da fala, que você possa ter conseguido absorver tudo isso que a gente conversou aqui hoje e espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim. A gente ficou uns dias sem fazer live, a gente está organizando questões internas aqui na Pleno e tem sido um momento de repensar muitas coisas, que você possa dizer bendita quarentena, que está nos impulsionando e nos mudando, sabe, nos reconstruindo. Espero que você esteja se reconstruindo também num ser humano infinitamente melhor do que você já é. Então, que você possa entender nesse momento que você é muito mais do que silêncios e dores, sabe? Existe uma resposta guardada aí dentro de você. E se você se permitir que um profissional, que um amigo, que um professor, sabe, que um colega de trabalho se aproxime de você, eu tenho certeza que de alguma forma você vai conseguir estabelecer a sua saúde mental, vai conseguir refletir sobre quem você é. É claro que existem profissionais que fazem isso com sabedoria, né? com excelência. Então, que você possa se permitir sentar, sabe? Diante de um profissional desse que vai te auxiliar nesse caminho. E aí eu quero dizer para você que se você se permitir realmente, não vai existir ninguém nesse mundo para te diminuir e para te impedir de ser a pessoa que você sonha ser. Quero te agradecer por você ter ficado comigo aqui nessa live e tenho certeza que a gente vai fazer coisas incríveis daqui para frente, viu? Bem, como se a gente não estivesse fazendo coisas incríveis nas coisas que nós já fizemos até agora, né? Mas eu tenho certeza que você entendeu o que eu quis dizer. Queridas, fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira, viu? Um beijo e até mais.